Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial existiram campos de concentração para os nipo-americanos nos Estados Unidos? Review Express, para você que tem pressa. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, sejam todos muito bem-vindos a este humilde canal, o Review Express. Eu sou o Kim Martins e hoje eu quero conversar com vocês sobre Eles Nos Chamavam de Inimigo. Você talvez conheça George Takei pelo seu trabalho mais célebre, Star Trek. Ele interpretava o personagem Hikaru Sulu, tanto na série de TV quanto nos longa-metragens. E nessa HQ, ele encara a função de roteirista para contar parte de sua história. Então, bora lá? Antes de tudo, eu preciso fazer uma introdução histórica. Senta que lá vem a história. Na virada do século XIX para o XX, os Estados Unidos receberam milhares de imigrantes, de todos os lugares, buscando melhores condições de vida. Os japoneses fizeram parte desse grupo, ocupando majoritariamente a costa oeste e o Havaí. O movimento migratório japonês foi tão grande que, para se ter uma ideia, em 1910 eles eram mais de 70 mil pessoas em solo americano. Tal crescimento resultou numa onda de racismo contra os nipônicos. Ao longo dos anos 10 e 20, cria-se que os nipo-americanos não eram americanos de verdade, pois não pretendiam assimilar a cultura estadunidense. Acontece que em 7 de dezembro de 41, as forças japonesas, compostas por 6 porta-aviões e mais de 400 navios, pegaram a frota norte-americana desprevenida, e o ataque à base americana de Pearl Harbor foi um verdadeiro massacre, que resultou em mais de 2.000 mortos e 5 encouraçados afundados e muitos outros danificados do lado dos Yankees. Tal ataque fez os Estados Unidos entrarem de vez na Segunda Guerra Mundial. No mesmo dia, o presidente vigente Franklin Delano Roosevelt assinou uma declaração em que todo cidadão japonês adulto nos Estados Unidos passasse a ser inimigo estrangeiro. Olha isso. Impulsionado por uma histeria de guerra, o governo americano assinou a Ordem Executiva 9066 pouco mais de um mês após os ataques a Pearl Harbor. Beleza, mas no que consistia tal ordem? Ela simplesmente permitia a detenção de americanos de origem japonesa em campos de internação. Você entendeu? Todo japonês nascido em solo americano seria preso num campo de concentração. Cabe ressaltar que esses campos não eram de trabalho forçado e extermínio como os dos nazistas. Vá confundir. Eles, entre aspas, apenas ficavam presos. E é nesse ponto que a história de George Takei se cruza com a história real, a história da guerra, a história dos Estados Unidos. Ele, juntamente com sua família, foi enviado para um dos campos de concentração espalhados pelos Estados Unidos, assim como cerca de 120 mil nipo-americanos. Takei, com uma pegada bem autobiográfica, nos conta como foi passar parte da infância por trás das cercas de arame farpado. É um relato bem sincero, bem comovente e inocente de uma criança que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. A família Takei contava com 5 membros: pai, mãe, George e mais 2 irmãos. E uma das coisas mais bonitas dessa obra é ver a forma como os pais protegiam as crianças. É notável o esforço que eles colocavam para tentar preservar a infância dos filhos e afastá-lo dos problemas maiores. Se você curtiu o clássico A Vida é Bela, vai entender bem do que eu estou falando, é nessa linha. O gibi ainda nos relata a relação que o George tinha com seu pai e como as atitudes e ensinamentos dele ecoaram em sua vida. Essas, para mim, são as partes altas do gibi, os momentos que eu mais curti ler. O roteiro, desenvolvido por Takei e por mais 2 roteiristas, Justin Eisler e Steven Scott, é bem amarradinho e passeia entre o presente e o passado por meio de recordatórios. Você sente a injustiça e se inflama ao notar o racismo que está impregnado. A cada informação que eles vão soltando, o desespero se torna maior. O ponto baixo para mim foi a arte de Harmony Becker. Não que os desenhos sejam feios ou mal feitos, muito pelo contrário. Mas ao meu ver,
Esse roteiro, esse tipo de história, pedia um desenho mais pesado, mais sujo, que contribuísse com o impacto que o texto quer passar. É tudo muito limpinho, leve demais e por vezes até meio sem alma. Há diversos quadros em que a ilustradora resume um possível cenário em simples retículas que, se fossem melhor desenvolvidos, com certeza contribuiriam para uma melhor narrativa. Ela desenha no estilão mangá, mas a leitura é feita na orientação ocidental mesmo, da esquerda para a direita. Essa obra não se prende apenas em ser um relato do passado, mas se preocupa em relembrar uma parte pouco falada da história americana. O racismo legalizado que os nipo-americanos sofreram foi enorme, e é muito importante que isso seja relembrado para que não se repita, independente da cor da pele. Esse gibi nos mostra o que um povo movido por ódio e medo do seu semelhante é capaz de fazer, mesmo que isso infrinja a Constituição. Esse é mais um capítulo negro na história da nação conhecida como a maior democracia do mundo livre. Eles nos chamavam de inimigo foi ganhador do prêmio Eisner de 2020 na categoria de melhor obra baseada em fatos. Foi publicada no Brasil pela editora Devir e conta com 208 páginas ao preço de capa de R$50, mas você já consegue achar mais barato do que isso. Eu indico isso aqui para quem curte ler biografias, para quem curte histórias sobre a Segunda Guerra Mundial e que está a fim de ler algo com assuntos mais tocantes. Bom, é isso aí, o Review Express termina por aqui. Se você curtiu, clique no like e não esqueça de inscrever-se no canal. Um beijo no seu popô, até a próxima!